Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto muito comentado, mas que ainda gera muitas dúvidas para quem está iniciando o planejamento financeiro. Vamos falar sobre as reservas financeiras. Eu me chamo Lidiane Vendrusco e este canal é destinado para a educação financeira de mulheres e mulheres empreendedoras que querem mudar a sua realidade financeira através da educação e do conhecimento. Se você ainda não é inscrita, faça isso agora, ative as notificações e deixe seu like. E vamos para o que interessa. O que vem a ser uma reserva financeira? Como você pode imaginar, e o nome já sugere, reserva financeira é um montante em dinheiro que está disponível para cobrir gastos diante de emergências, ou seja, gastos que não estavam previstos no orçamento familiar. Por essa razão, ela pode ser chamada de reserva de emergência ou fundo emergencial. Então, diante das situações que exijam gastos imprevistos ou aconteça uma perda de renda, o dinheiro ajudará na organização da vida financeira até que tudo se normalize. Por esse motivo, saber qual que é o seu custo mensal de vida e da sua família ajuda bastante, porque com esse valor de custo definido, podemos calcular exatamente quanto tempo essas reservas conseguem suprir as necessidades familiares numa situação emergencial. E vamos pensar em alguns exemplos. Por exemplo, um acidente que te impossibilite de trabalhar, emergências médicas, que você precisa faltar no seu trabalho, conserto de um carro, reparos na sua casa, por exemplo, aconteceu um vendaval e você não tem seguro, então destelhou sua casa, é uma despesa emergencial. Um erro muito grande que as famílias cometem é não possuir essa reserva. A construção dessa reserva deve ser um alvo a ser perseguido, porque ela te traz segurança e muito mais tranquilidade. Além das reservas emergenciais domésticas, como no caso do planejamento familiar, existem também as reservas para as empresas. Elas são extremamente necessárias e importantes. Nem sempre um bom planejamento financeiro é suficiente para fazer uma empresa sobreviver no mercado. E o mesmo acontece também na nossa vida particular. O principal motivo disso é que, naturalmente, nem tudo o que acontece na economia ou no mercado de trabalho é planejado. Portanto, para evitar que a sua empresa ou você fique fragilizada frente a qualquer oscilação, é essencial que você monte a sua reserva. Um exemplo muito recente foi o que aconteceu agora no passado com várias empresas e famílias na pandemia. Ela afetou a economia e, consequentemente, os rendimentos das pessoas e empresas. Nesse cenário, quem tinha uma reserva financeira conseguiu passar pela crise com uma maior serenidade, mesmo para pensar em alguma solução. Por outro lado, quem não tinha essas reservas, as dificuldades foram maiores, como endividamento e até mesmo a falência no caso das empresas. Muitas empresas fecharam as portas e essa situação de emergência testou a força de cada empreendimento e pôs à prova a gestão financeira das empreendedoras. Muitas famílias passaram por grandes provações nesse período, devido à perca de empregos ou que as pessoas, por exemplo, os profissionais liberais, como os dentistas, fisioterapeutas, vendedores, enfim, poderia aqui fazer uma lista gigantesca dos setores que foram afetados. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: na prática, poder contar com um dinheiro para cobrir uma despesa inesperada ou quando não há previsão de entrada de recursos, traz uma maior tranquilidade para as famílias e para as empresas. É muito importante porque esse montante ajuda a passar por períodos de crise sem fazer dívidas ou abrir mão da qualidade de vida. A reserva financeira se torna imprescindível para ter uma vida financeira mais estável e ter a capacidade para poder lidar e passar nos momentos de dificuldade. Você vai me perguntar então, quando eu posso usar a minha reserva de emergência? E isso é uma pergunta que parece simples, mas traz dúvidas muito comuns. Algumas pessoas acreditam que o montante ele deve ser usado em qualquer situação que exija dinheiro além do orçamento. Por exemplo, a compra de um presente,
para uma comemoração inesperada ou o surgimento de uma oportunidade de uma viagem. Porém, gente, não é bem assim que funciona. Existem pessoas que têm dificuldade de usar a reserva mesmo em caso de necessidade, por não entender qual é o momento que justifica o gasto. Portanto, para saber se você deve ou não usar a sua reserva de emergência, procure assim pensar e responder 3 perguntinhas. É uma despesa urgente? É uma despesa necessária? Qual é a consequência que eu terei se eu não utilizar essa reserva nesse momento? Fazendo essas 3 perguntas, se questionando sobre esse gasto, você vai entender se esse gasto é realmente um gasto para ser utilizado com a sua reserva. Como fazer uma reserva de emergência? Agora você vai me perguntar como montar a sua reserva financeira. Eu vou te dizer que é preciso ter disciplina, paciência, pois é possível que demore para que você acumule a quantia ideal, mas que você tem que começar logo. Então, se imagine daqui a 5 anos. Faça esse exercício. Como eu gostaria de estar daqui a 5 anos? Se você quer chegar daqui a 5 anos da mesma forma como você está hoje, ou você gostaria de chegar daqui a 5 anos com uma reserva financeira formada, investida e que te traz tranquilidade, segurança e paz de espírito. Então agora, na sequência, eu vou te passar 5 passos para que você comece a construção da sua reserva. Mas antes, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as suas amigas e deixe seu like também. Primeiramente, é importante saber qual é o valor da sua reserva de emergência. Afinal, é preciso saber onde se quer chegar para estabelecer um plano. Geralmente, a recomendação é que ele seja equivalente a pelo menos 6 meses das suas despesas mensais, ou seja, do seu custo de vida. Então, o valor ele pode variar conforme características das suas fontes de renda e das suas necessidades. Quem tem estabilidade com relação aos ganhos, por exemplo, ele pode se sentir mais seguro com relação aos valores e, por exemplo, assim, pode calcular um montante menor. Por exemplo, aqui eu estou dando o exemplo de pessoas que são concursadas, que têm uma estabilidade de ganho, tá? Por outro lado, quem se expõe a maior risco, né, especialmente referente à falta dessa previsibilidade de ganhos, eu acredito que seja mais interessante fazer uma reserva com valores um pouco maiores. Então, por exemplo, 12 meses, né? Os profissionais liberais aí que dependem do seu próprio trabalho para seus ganhos, os seus rendimentos. Então, avalie qual é o perfil e defina o montante capaz de trazer essa segurança para você. Agora eu vou te passar 5 passos para que você inicie a construção da sua reserva de emergência. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, primeiro, comece o quanto antes. Nunca é tarde para começar a reserva de emergência, mas ela deve ser feita o quanto antes. Se até o momento você não tiver uma, se organize para que você possa montá-la. Para isso, coloque no papel todas as suas despesas e as suas receitas, como eu já falei anteriormente. Se esses gastos forem maiores, forem equivalentes ou pouco menores que os ganhos, vale buscar outras formas de reduzir esses gastos ou de aumentar a sua renda. Assim, ficará muito mais fácil para você economizar e juntar esse dinheiro para sua reserva. 2. Entenda quanto separar por mês. Mesmo que o seu orçamento seja limitado e que dê a impressão que é difícil acumular dinheiro, acredite, com um pouco de organização e paciência é possível realizar essa conquista sim. Para saber quanto é preciso guardar mensalmente, pode-se considerar a quantia inicialmente de 10% dos seus ganhos, depois você pode passar para 20%, e o ideal é que seja 20% dos seus ganhos mensais. Entretanto, gente, se esse valor não for possível, comece com o montante que estiver disponível, enquanto você procura meios para aumentar suas rendas, ajustar o seu orçamento. O importante é que você comece o quanto antes. Terceiro passo, ele é muito importante. Separe a quantia ao receber. Existem pessoas que sentem dificuldade de juntar dinheiro se não tiver uma dívida. Acredite, isso acontece sim. Muitas vezes
por reflexo das crenças negativas que as pessoas têm com relação ao dinheiro, mas isso é assunto para um outro vídeo. Por isso, se você também tem essa dificuldade, se isso acontece com você, uma dica importante é pensar na reserva financeira como uma conta mensal, então. Assim, ao receber o seu salário, por exemplo, você separa o montante destinado para a reserva e a deixa separada dos outros valores que você vai utilizar no seu dia a dia. Nesse caso, uma dica importante é investir, tá, esse valor para protegê-lo dos efeitos da inflação e obter rendimentos sobre eles. 4. Invista a reserva em produtos com liquidez. É importante que você entenda que a reserva deve ser investida em produtos financeiros que possuam liquidez imediata, pois ele precisa estar disponível quando você precisar no seu momento de necessidade. E o quinto passo, ao utilizar, acumule novamente. É importante que você tenha sempre em mente a acumulação do percentual da reserva. Assim, quando você precisar utilizá-lo, logo após, inicie a reposição do valor, para que você sempre fique no patamar calculado de 6 ou 12 vezes o valor do seu custo mensal. E agora, você vai me perguntar, como que eu vou investir essa reserva financeira? Quando se fala, pessoal, em guardar dinheiro, muitos pensam em deixá-lo na poupança. Porém, existem investimentos que podem ser muito melhores, mais rentáveis com a poupança e ter a mesma segurança e liquidez. A segurança, gente, se refere à proteção contra percas financeiras. Já a liquidez trata da velocidade e facilidade como que eu vou acessar esse recurso, como que esse recurso vai ser resgatado. E quando se trata de reserva de emergência, esses dois fatores são essenciais, tá? Como você viu, ter uma reserva financeira é importante para ter a tranquilidade e a qualidade de vida. Portanto, não esqueça que você precisa investi-la. Com esse montante alocado, investido, poderá buscar outras alternativas para investir e alcançar outros tantos objetivos. Se você ainda não sabe como organizar sua vida financeira, aproveite e se inscreva no canal. E não esqueça também de me acompanhar no Instagram. Até mais, até o próximo vídeo.